Fala, meus queridos alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos dar sequência à nossa aula aí online. Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção ao assunto de hoje, que nós vamos falar sobre grandezas e funções. Vamos falar um pouquinho sobre as variáveis dependente e variável independente. Lembrando aí que na outra aula nós vimos aí como que ela se comporta no nosso dia a dia. Espero que vocês tenham realizado as atividades encaminhadas para mim. Um grande abraço, vamos acompanhar aí. Vamos falar de grandezas e funções. A gente precisa entender um pouquinho essa ideia do que é as funções, tá? Quando existe uma função ela é uma grandeza variável, que ela depende da outra exclusivamente, tá? Basicamente é isso. Vai existir a função quando uma grandeza variável depende da outra. Isso é muito simples. E o que é uma função? A função é a regra que associa essas duas grandezas. E aí, cada vez que duas grandezas estiverem associadas, tá? Existe uma regra aí. Vamos ver um exemplo. Um exemplo aí de função, do perímetro. O perímetro de um quadrado é uma função da medida do seu lado. Por quê? Veja bem. Quando nós temos aí um quadrado de medida L qualquer, nós temos aí uma função do perímetro. Por quê? O perímetro está em função do lado da medida do quadrado. Então aí nós encontramos algum exemplo bem prático aí de função. O perímetro, no caso aí, é 4 vezes o lado do quadrado. Então toda vez que nós olharmos aí para o perímetro de um quadrado, nós sabemos que aqui ocorre uma função, porque duas grandezas estão sendo aí, elas estão se relacionando. E qual que é a regra que está associando aqui essa grandeza? É o perímetro. Nós sabemos que o perímetro é a medida dos 4 lados do quadrado. Tá? Então, existem duas grandezas que está sendo envolvida aqui. Qual a primeira grandeza? O lado do quadrado. E a outra grandeza? O perímetro do quadrado. Lembrando que grandeza, gente, é tudo aquilo que a gente pode medir, né? Calcular, contar, tá? Isso aí é a grandeza, beleza? Bom, é o seguinte, para a gente aprofundar um pouquinho mais, a gente precisa entender que existe uma regra, uma lei aqui de associação e de que uma depende da outra. Quem está dependendo de quem aqui? O P depende do L, ou seja, o perímetro está dependendo do L, então o perímetro está em função do lado do quadrado. Bom, quais são as leis de variáveis dessa função aí? O perímetro P é a função da medida do lado L. Por quê? Veja bem, nós temos uma regrinha aqui, uma lei de associação aqui, que eu coloquei aqui, ó. P é igual a 4 vezes o L. É uma lei, é uma regra de associação. Lembra que nós voltamos lá no slide anterior? Né? Nós estávamos falando que a função precisa ter uma regra que associa essas duas grandezas. E qual que é a regra aqui de associação aqui nesse exemplo? A regra de associação aqui é que o P é igual a 4 vezes o lado. Tudo bem? Então essa é a lei da função. Tá bom? Então aqui nós conseguimos identificar a variável independente. Por que independente, professor? Porque ela pode ser qualquer valor. Eu posso ter um quadrado de qualquer valor, tá? Mas para cada valor que eu tenho do meu L, eu vou ter uma variável diferente do perímetro. Então, ou seja, o perímetro, ele depende da medida do lado. Por isso que nós temos aí variável dependente e variável independente. Legal? Por que dependente e independente? Vamos ver um pouquinho aí sobre isso. Ó, o P eu coloquei em azul e o L eu coloquei em vermelho, para destacar um pouquinho aí. Porque dependente e independente. Você lembra que é dependente, quem é independente? Quem é independente? É o L, tá? Por quê? Porque ele pode ser qualquer valor. E quem depende? É o P, o perímetro. Porque o perímetro depende exclusivamente do valor aí do L. Porque cada valor diferente de L eu vou ter um valor diferente para o perímetro. Veja um exemplo aqui, eu tenho um quadrado de lado igual a 1, um quadrado aqui que eu coloquei de lado igual a 1,5 cm e um terceiro quadrado de centímetro igual a 2. Para cada valor de L eu vou ter um perímetro diferente. Então, nessa primeira situação, meu perímetro é igual a 4, porque a lei de associação vai fazer eu fazer o seguinte, 4 vezes o 1, 4 vezes 1 é igual a 4. Continuando, no segundo exemplo, eu tenho 4 vezes 1,5, 1,5 mais 1,5, 3, 3, quando eu dobrar vai dar 6, então 4 vezes 1,5 igual a 6, e no segundo exemplo, 4 vezes 2 igual a 8. Então, de repente, verifique o seguinte, que a dependente aqui, o meu perímetro P, ela é dependente, porque conforme o valor do L muda, o valor do perímetro também vai mudar, tá? Então, o perímetro depende da medida do lado do quadrado, beleza?
Vamos continuar, eu sei que vocês estão entendendo aí, que vocês são muito inteligentes. Se eu estiver falando muito rápido, você volta o vídeo, vê novamente, mas é a minha maneira de falar, tá bom? Bom, é o seguinte, imaginemos o seguinte, eu tenho dois conjuntos, tá? O conjunto A e o conjunto B. O conjunto A seria os valores aí que eu poderia dar para L, poderia ser vários valores, você poderia pensar qualquer valor de L aí, tá? E o valor de B são os valores possíveis, os resultados, que para cada valorzinho aqui eu vou associar lá no conjunto B, que é o conjunto do perímetro, beleza? Então assim, ó, o A contém as possíveis medidas do lado do quadrado, o B contém entre vários valores aí do perímetro do quadrado. Bom, nós sabemos que associar aqui, ó, o L, 4 vezes 1 vai dar 4, 4 vezes 1,5 vai dar 6, 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 5, 20, né? 4 vezes 9 dá 36, etc. Isso aí vai associar aí, essa lei aí, ela vai continuar e não tem limitação aí para o lado do quadrado ou não. Tudo bem? Bom, é o seguinte, galera. Vamos lá. Entra a variável independente e sai uma variável dependente. Por que isso? A minha variável independente, lembra disso, gente? Pode ser qualquer valor. Tudo bem? As variáveis independentes, isso aqui é importantíssimo, senão se você esquecer isso aqui, vai dar muito problema para você lá na frente, ó. As variáveis independentes são representadas geralmente na equação pela letra X. Então, legal? A variável dependente é representada pela letra X. A variável independente é representada pela letra X. E a variável dependente, geralmente, é pela letra Y ou o F de X, tá bom? Bom, portanto, essa função ela pode ser descrita assim, ó, essas duas formas, y é igual a 4 vezes x, ou a função de x, que é igual a 4 vezes x. O que muda aqui? Ó? Aqui no lugar do y eu coloquei f de x, mas a mesma coisa, ambas são funções, e a gente vai ver lá na frente, que é uma função linear, uma função de primeiro grau, nada mais é que uma equaçãozinha de primeiro grau que vocês aprenderam já aí nas aulas anteriores. Vamos ver a definição. Bom, gente, toda função afim, ela vai ter aí, ó, uma representação, tá, de a vezes x mais b, tá? Desde que o x pertence aos números irracionais. Bom, vamos ver o exemplo de funções afins. Ó, isso aqui é uma função afim, porque, ó, 2x mais 1. Quem está no lugar do a? O 2, né? E no lugar do b, o u. Lá na frente nós vamos descobrir quem é o a e quem é o b, tá bom? Bom, aqui, ó, eu tenho o valor do a, o a é sempre quem está juntinho ao x, ó. O a é igual a menos 4 e o b eu não tenho nada, então nesse caso aqui é o 0. E aqui, ó, quem é o a? O a é sempre quem está juntinho do x, então é menos 3, e o b está sempre sozinho, não tem x não, ó, menos 11. E assim sucessivamente. Aqui, ó, eu tenho uma outra função, só que aqui eu não tenho x, não tenho nada. Então o meu a aqui, ó, no caso, seria talvez 0, e o meu b é igual a 7. Bom, esses são alguns exemplos, né, que como eu comentei contigo aí, ó. Veja aí, o meu a é igual a 2 e o meu b é igual a 1. Aqui o meu a é igual a menos 4 e o meu b, como eu não tenho nada ali, ele vai ser 0. Aqui é a mesma coisa. O meu a é igual a menos 3 e o meu b é igual a menos 11. E aqui no último exemplo aqui, eu tenho o meu a ali, no caso eu não tenho nada, então ele é 0. E o meu b aqui vai ser representado pelo número 7. Legal? Ó, exemplos de que não são função afim. Para a gente ficar claro, função afim, geralmente, tá? O meu x é sempre, não tem nada em cima. Quando não tem nada em cima, ele é elevado a 1, tá bom? Todas essas funções aqui, ó, em cima do x aqui tem o 2, aqui tem o 3, aqui... Quando está embaixo, a gente vai lembrar aí de uma regrinha que quando a gente inverte aí uma propriedade, aquela propriedade de potenciação, quando a gente inverter isso aqui vai virar menos 1, então não é legal. Menos 1 também não vai ser função. E aqui embaixo está um x elevado a 2, também não é função, tá? Lá na frente nós vamos descobrir que tipos de funções são essas aqui, mas não é o caso agora. Bom, é o seguinte, valor da função. A função ela pode ter vários valores, tá? Para x. Então imaginemos o seguinte, seja a função afim aí, eu tenho um exemplo de função em que o meu f de x, tá? Que pode ser um y, pode ser f de x, é igual a 3 vezes x mais 7. Bom, se eu colocar um valor de 5 para o x, ó, no lugar do x eu coloquei o 5, então eu tenho que fazer a conta. Nesse x aqui, ó, também tem que ser igual a 5.
Então, eu vou resolver isso aqui, ó. Primeiro a multiplicação, depois a soma. 3 vezes o 5. Acabado 3 vezes 5 é 15, mais 7, 22. Bom, vamos ver aí um outro valor. E se o x for menos 4? Lá na onde tem o x, eu coloco menos 4. Na onde tem o x, eu coloco menos 4. Ainda vou fazer a multiplicação primeiro para depois fazer a soma. 3 vezes 4 é 12. Mais vezes menos vai dar menos. Então eu devo 12. Se eu pagar 7 desse valor, eu vou continuar devendo 5. Beleza? Bom, e se o valor de x for zero? Bom, isso aqui é uma regra bem importante, tá? Geralmente a gente usa sempre quando a gente vai fazer gráfico ou analisar gráfico. Se o valor de x for zero, toda vez que o valor de x for zero, o resultado vai ser o valor do b. Como assim, professor? Porque, ó, 3 vezes 0, qualquer número vezes 0 é igual a 0. Então, 3 vezes 0 aqui, ó, vai dar 0, mais 7, 7. Então vai sobrar só o 7. Beleza? Bom, continuando sobre o valor inicial da função. Exemplo de valores inicial. O valor inicial é sempre o valor b, tá bom? Olha aqui em cima aqui, ó. O valor inicial da função é para x igual a 0. Toda vez que o x for igual a 0, o meu valor inicial vai ser o valor do b, beleza? Então, repete aí comigo. Toda vez que o meu x for 0, o valor inicial é o valor do b. Então o b é o mais fácil de achar na função. Nem sempre, mas quase sempre é o mais fácil de achar na função. Legal? É só eu colocar o valor de x igual a 0 e aí eu acho o valor do b. Exemplo, olha aqui, ó. 3 vezes o 0, 3 vezes 0, 0. Então, sobrou quem? O b. Olha aqui de novo. Se eu colocar o x igual a 0, 8, menos 8 vezes 0, vai sobrar o 7. Se eu colocar nessa outra função aqui, ó, 5 vezes 0, vai dar 0. E o valor do b é 0. Por que o valor do b é 0 aqui? Porque eu não tenho b aqui, ó. Eu não tenho nenhum número aqui associado ao x. Legal? Bom, para nós entender e deixar mais gravado na mente de vocês, é o seguinte, ó, aqui o 4, resultado deu 4. 7, resultado deu 7. E aqui, como eu não tenho nada, deu 0. E aqui é o 0. Repare que na nossa função lá, ó, ela é ax mais b. Então o b está sempre sozinho. Repare que toda vez que eu igualar o x igual a 0, sempre o resultado tem que ser igual ao valor de b. Beleza? Bom, continuando aí. Vamos ver a taxa de variação dessa função aí. Bom, a taxa de variação é o a, tá bom? Que é o que vai fazer o acréscimo ou decréscimo, né? Depende de quando o valor do x aumenta uma unidade ou ele diminui uma unidade e assim sucessivamente. Vamos ver esse exemplo aqui, continuando com essa função. Olha lá, x igual a 1. Quando eu coloco x igual a 1, eu vou fazer 3 vezes o 1 mais 7. 3 vezes 1 é 3, mais 7 é igual a 10. Né? E aqui, quando eu coloco x igual a 2, 3 vezes 2 é igual a 6, mais 7 igual a 13. Bom, portanto, verifique o seguinte aqui, ó. O x cresceu 1 unidade e aqui o x cresceu 3 unidades. E o que representa esse delta aqui, delta y e delta x? Na verdade, é a variação. O quanto variou o y? O y, ele variou de 10 para 13. Então, ele variou 3 unidades. E aqui, ó, o delta x é quanto variou o x. O x variou 1 unidade. Tá? Então, se eu tivesse que colocar aqui o valor do a, eu colocaria 3 dividido por 1. Por quê? Porque aqui ele acrescentou 3 unidades e aqui ele aumentou 1 unidade. E eu sei que 3 dividido para 1 é igual a 3. Ó, percebe que quem está no lugar do a aqui, ó, o número 3. Tudo bem? Bom, portanto, a taxa desta função vale igual a 3, que é o mesmo valor do a. É simples, porém, nós temos que ter uma atenção aí na hora que vocês estiverem fazendo esse exercício. Toda vez que for fazer exercício, lembra? Coloca lá, às vezes dá para fazer de cabeça, mas se não dá, coloca a formulazinha lá da função, que é igual a y igual a ax mais b, para vocês poderem começar a resolver o exercício. Bom, vamos ver um exemplo aí intuitivamente da noção de função. Essa ideia de função está presente quando relaciona as duas grandezas variáveis, mas isso na prática, como vocês fizeram a pesquisa lá que eu pedi na aula anterior, como é que funciona? Vamos considerar a tabela abaixo. Olha só, eu tenho um número de litros e o preço a pagar. Então pode ser aí, de repente vamos imaginar aí que seja álcool, pode ser água, sei lá o que for, refrigerante, suco, não importa. Número de litros e aqui o preço a pagar. Então, se eu comprar
1 litro, eu pago R$ 2,60. Se eu comprar 2 litros, esse valor vai dobrar. 3 litros vai ser 3 vezes 2,60, 4 litros vezes 2,60 e assim sucessivamente. Então repara que é o seguinte, o meu valor vai sempre estar associado aos 2,60 que custa cada litro, a o número de litros que eu vou levar. Então eu posso fazer uma associação dessas duas grandezas de 2,60 vezes o X. E quem é o X? O X representa o litros, né? A quantidade de litros. Então eu posso fazer uma lei seguinte, ó, preço a pagar é igual a 2,60 vezes o número de litros comprados. Né? Isso basicamente nos dá uma equação, né? Lembra lá igual do quadrado, em que o P representando o preço a pagar vai ser igual a 2,60 vezes o X. Legal? Bom, vamos pegar um exemplo aí tirado lá do caderno do aluno do estado de São Paulo, da primeira série do ensino médio, segundo trimestre, página 8. Pessoal, é o seguinte, tem alguns erros lá que eu andei olhando lá no caderninho de vocês, então é importante vocês colocarem do jeito que eu coloquei aqui, porque lá no caderno de vocês tem alguns errinhos aí, é importante vocês observar como está aqui e como está lá, tá? E coloca do jeitinho que está aqui, porque vocês colocaram do jeito que está lá, vocês não vão checar. Vamos ver o exemplo aí do jeito que está lá. Bom, depois que vocês fizerem as correções aí da tabela, o que nós vamos analisar aí? É o seguinte, a tabela seguinte informa a vazão de uma torneira aberta em relação ao tempo. Repare que eu coloquei aí que são grandezas diretamente proporcionais. Por que são grandezas diretamente proporcionais? Que é uma grandeza diretamente proporcional? Uma grandeza diretamente proporcional é quando uma grandeza está aumentando e a outra grandeza também está aumentando, também na mesma proporção. E aí que nós precisamos entender e estar muito atentos com relação a isso, tá? Diretamente proporcional, grandeza diretamente proporcional, ela tem uma proporção entre elas. E aqui na pergunta está mandando a gente analisar as duas grandezas. Quem são as grandezas aqui? O tempo e a vazão. A expressão que representa a vazão em função do tempo é... E aí nós vamos ter que analisar isso aqui. Bom, lembra lá que nós colocamos lá que toda função a gente tem lá, começa lá como f de x igual a ax mais b ou y igual a ax mais b? Aqui é a mesma ideia. Eu tenho a equação pronta, só que preciso descobrir qual é a equação. Repara que é o seguinte, quando nós vamos analisar esse exercício, dá para fazer de cabeça só olhando para a tabela e analisando o seguinte. Olha só, como que essa grandeza está se relacionando aqui, ó. Se eu pensar 20 para 1, 100 para 5, 20 para 10, 200 para 10, 400 para 20, a gente percebe que tem uma relação acontecendo aqui. Existe aqui uma ideia, a função. Ela nada mais é que as duas grandezas estarem relacionando. E qual que é a regra aqui que está relacionando essas funções? Quando eu pego aqui, ó, 20 e divido por 1, vai dar 20. Quando eu pego 100 e divido para 5, também vai dar 20. Quando eu pego 200 e divido para 10, também vai dar 20. 400 dividido para 20, também vai dar 20. Então eu tenho uma regra aqui de associação dessas duas grandezas, tá? Que me permite que elas serem chamadas de funções. Quem está em função de quem aqui? A vazão está em função do tempo. Vamos deixar bem claro isso. E elas são grandezas diretamente proporcional. Por quê? Porque quando uma grandeza aumenta, aqui no caso o tempo, quando o tempo aumentar, a vazão também vai aumentar. Como é que eu resolvo isso aqui, professor? É o seguinte, tentei resolver da maneira seguinte, coloquei a fórmula lá, tá, ó, y igual a x mais b, e a mesma coisa aqui, ó, f de x igual a ax mais b, que é a equação, tá, da função, tá, linear. Bom, no lugar do y, substituí no lugar do y 20, no lugar do f de x, coloquei o 100. Peguei dois pontos diferentes que para vocês verem que dá o mesmo valor. Olhando esse primeiro exemplo aqui, ó, quando eu coloquei o y igual a 20, repare o seguinte, ó, y igual a 20, o meu x é igual a 1, coloquei 1 aqui. Quando é uma equaçãozinha de primeiro grau, eu tenho que reparar que o b aqui, ó, é igual a 0, não tenho nada para colocar no b, então eu vou colocar o 0, ele não vai fazer diferença alguma, é 0. Bom, como o número 1 está multiplicando o a, ele passa dividindo, então eu tenho que o meu a é igual a 20 dividido para 1, então a é igual a 20. Repara o seguinte aqui do lado que eu coloquei em vermelho, ó. O meu F5, quando x é igual a 5, o meu y, na verdade, é 100. Então, quando eu coloco aqui, ó, 100 igual a A5 mais 0, porque o meu B aqui também é 0,
eu vou fazer a regrinha da equação de primeiro grau aí. A equação de primeiro grau, onde tem os 5 vezes o A. Então, qual que é a operação contrária? Ele vai passar esse 5, vai sair daqui e vai vir para cá, ó, dividindo o 100. Então, eu vou ter 100 dividido para 5, que vai ser igual ao valor A. 100 dividido para 5 é igual a 20, tá bom? Então, aqui eu tenho os valores de A, que eu tenho igual a 20. Bom, quando eu fizer essa ideia, comparar aí a equação com o que eu tenho, tá, lá no exercício, eu achei o 20. E qual é a alternativa lá que tem o 20 direcionado aí? A gente sabe que pela lei de formação da função, ó, sempre o meu A vai estar juntinho com o meu X, né? Ó, e quando eu achei o A que é 20, quando eu olho lá na alternativa, qual é a letrinha que está juntinho, ou multiplicando o X? Só a alternativa A, né? Ó, X vezes 20. Né? Ah, mas aqui é o contrário, é 20 vezes x, você colocou, professor. Não tem problema, vai dar do mesmo jeito, é só a gente inverter, tá bom? Então, portanto, a nossa resposta aí vai ser a alternativa A, beleza? Bom, o outro exemplo que a gente tem para falar sobre isso é esse aqui, ó. É um exemplo de grandezas inversamente proporcional. Eu já coloquei a resposta aqui, mas vamos analisar aí como que eu cheguei aqui na letra C. Primeiro, você lembra que eu falei das mudanças? Aqui você precisa fazer uma mudança, porque na atividade 8, que a tabela está errada, está ao contrário, tá? Então aí vai ser muito difícil a gente chegar no resultado da maneira que está a tabela lá, tá? Aliás, vocês não vão chegar. Então vamos ler aí. A tabela a seguir informa a capacidade de metros cúbicos de uma represa que estourou. Sua barragem se rompeu. Em relação ao tempo em minutos, a represa inicialmente tinha uma capacidade de 200 metros cúbicos. Então, esse valor de 200 metros cúbicos vai ter que ter na nossa equação. Por quê? Porque essa é a capacidade total da represa, do reservatório. E está falando o seguinte, que após 20 minutos, devido à queda contínua da barragem, ficou apenas 10 metros cúbicos. E aonde que eu estou lendo isso? Estou lendo aqui, mas no gráfico, onde fica? Aqui, ó, olha lá, vazão, né? Tá lá, tempo e vazão. A questão aqui é o seguinte, qual é a equação que relaciona a vazão com o tempo? Essa é a pergunta. E por que eu cheguei aqui nessa equação aqui? Reparem no seguinte, que 200 vezes 1 é 200. 40 vezes 5 também é 200. 20 vezes 10 também é 200. Ó, 200 vezes 1, 200. 40 vezes 5, 200. 20 vezes 10, 200. 20 vezes 10, 200. Repare que o meu 200 ele está aparecendo em todos os momentos. Por quê? Porque é a capacidade do reservatório. Então aqui quando eu coloquei aqui, ó, o 200 ele foi em cima de tudo. E por quê? Como eu sei que é uma grandeza inversamente proporcional? Porque uma grandeza está aumentando e a outra grandeza está diminuindo. Quase sempre quando isso acontece, eu tenho uma equação em forma de fração. Então, eu vou pegar aqui, como eu multipliquei, ó, 200 vezes 1 é 200. 40 vezes 5 é 200. 20 vezes 10 é 200. Eu vou dividir, fazer uma operaçãozinha aqui ao contrário, tá? E aí eu vou colocar os valores aí, ó, representados. Quando a vazão era 200, repara o seguinte, 200 dividido para 1 é 200. Quando a vazão é igual a 40, ó, 40 aqui, representado. 200 dividido para 5, 40. Quando a vazão for 20, 200 dividido para 10, ó, 200 dividido para 10 vai dar igual a 20. Quando a vazão for 10, 200 dividido para 20 é igual a 10. Portanto, a única alternativa aí que expressa essa grandeza aí é inversamente proporcional e que relaciona a vazão ao tempo é a alternativa C, tá? Que ela é Y é igual a 200 dividido por X. Lembrando que esse 200 representa a capacidade do reservatório, tá? Lá da barragem, beleza? Bom, é o seguinte, recapitulando aí na aula de hoje, nós vimos aí um pouquinho sobre a introdução de funções, como ela se comporta, qual é a sua lei de associação, vimos a equação dela, vimos um pouquinho também de grandezas diretamente proporcional e grandeza inversamente proporcional. Bom, recapitulando, grandezas diretamente proporcional. As duas grandezas, quando eu olhar lá o X e o Y, as duas grandezas têm que estar aumentando e tem que ter uma razão entre elas, tá? E grandezas inversamente proporcional.
quando uma grandeza aumenta, a outra diminui e eu também tenho que conseguir uma razão entre elas. Repara que, lembra que eu fiz aqui o cálculo para vocês? É a mesma ideia, tá? Da grandeza diretamente proporcional e a grandeza inversamente proporcional. Bom, vocês vão fazer os exercícios aí das páginas que eu vou solicitar, tá? No final do vídeo, vou deixar na descrição. Um forte abraço para vocês, até a nossa próxima aula, onde nós vamos falar aí sobre o plano cartesiano e o gráfico da função linear. Ok? Um abraço, fique com Deus.